que corre paralelamente a esse curso que é dado por mim mesmo, José Sérgio Leite Lopes, Museu Nacional e Colégio de Altos Estudos, Lina Plastino, Lucas Pedretti, Felipe Magal, Luciana Lombardo. A gente, como professoral desse curso, constitui ao mesmo tempo uma linha de pesquisa aqui no colégio sobre memória, liberdade, memória de direitos humanos, que é uma linha que surgiu a partir de outra linha de pesquisa aqui, que nós começamos há mais tempo, sobre memória dos movimentos sociais. E isso dobrou nesse tema, porque também muitos movimentos sociais passaram pela ditadura, pela repressão da ditadura, foram menos contemplados, talvez, na investigação histórica da repressão sobre eles, mas também entraram nessa linha de preocupação dos direitos humanos fortemente, e depois que os pesquisadores que compõem essa linha de pesquisa, alguns deles tiveram experiência na Comissão Estadual da Verdade, aqui do Rio de Janeiro, cujo material está depositado no Arquivo Público do Rio de Janeiro, e nós vamos começar a digitalizar, a organizá-los no banco de dados que nós temos aqui sobre memória dos movimentos sociais, e vai ter também essa linha referente a esse material. Eu estou fazendo essa apresentação, a maioria, talvez, das pessoas aqui esteve na semana passada, quando nós apresentamos o curso mais para as pessoas inscritas, alunos inscritos, e ficou também um ciclo de palestra com tempo aberto a ouvintes e a interessados no tema. Então a plateia muda, pode mudar um pouco, sessão para sessão, então estou fazendo essa apresentação. Boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer um papel aqui meramente burocrático de controle dos tempos e depois dar a palavra a essa plateia linda que veio aqui nos prestigiar. Estou vendo a cara de um monte de palestrantes que vão estar aqui ao longo do semestre com a gente, e isso nos dá imensa satisfação, para além de todos os outros que a gente pôde conversar na aula de apresentação do curso e do ciclo. Então, queria só explicar aqui rapidinho como é que a gente pensou, já tinha sido acordado com as palestrantes, mas a gente pensou essa exposição em torno de 30 minutos para cada uma. Liliana e Desirê vão apresentar suas pesquisas de doutorado, e a Adriana veio com esse convite e essa incumbência de debater o trabalho delas. E depois das perguntas, se é que a Adriana fará perguntas e elas responderem, aí a gente vai abrir para a plateia poder colocar suas questões para a mesa, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Liliana, você pode começar? Então, bom, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo pelo convite que eu recebi do Lucas, da Vina, para participar desse ciclo de debates. Também parabenizar toda a equipe, o Felipe, a Luciana, o Zé Sérgio, pela organização dessa iniciativa. Para mim sempre é uma oportunidade única, debater o trabalho aqui, debater essas questões sobre ditadura e memória. Também é uma oportunidade de estar aqui com a Desirê, compartilhando essa mesa, que é uma grande companheira de trabalho e amiga, que a gente vem trabalhando juntas há alguns anos, com a Adriana, que obrigada é uma honra ter ela debatendo aqui, com quem sempre encontro muitas afinidades temáticas, em relação a questões de pesquisa, interesses de pesquisa também. E dizer que na atual conjuntura que a gente vive, política, mais do que nunca, me parece importante a gente contar com esse espaço de debate para discutir ativismos pelos direitos humanos e lutas pelas memórias, não só da ditadura, a gente pode pensar nas violações presentes que são empreendidas por diferentes atores e movimentos sociais. Bom, as questões que eu escolhi apresentar aqui hoje foram formuladas no âmbito de uma pesquisa de doutorado que eu fiz, a pesquisa de campo, enfim,
começou a ser realizada no ano de 2007, e o resultado dela terminou, eu defendi a tese em 2013, o livro foi publicado ano passado, né, o título o Zé Sérgio já falou, né, Sangue, Identidade e Verdade, Memória sobre o Passado Ditatorial na Argentina, na qual eu me debrucei, né, sobre esse campo de ativismo dos familiares desaparecidos da ditadura argentina, né, a ditadura lá que durou do ano de 1976 ao ano de 1983. Né? Esse campo está constituído pelas já célebres organizações Madres da Praça de Mayo, Abuelas, né, que são as avós da Praça de Maio, a organização Hijos, que são dos filhos desaparecidos, né, que é pela identidade, pela justiça, contra o esquecimento e o silêncio, e também a organização Familiares de Desaparecidos e Presos por Razões Políticas. Né? Bom, essa pesquisa ela foi concebida a partir de alguns eixos que eu fui pensando ao longo de todo o processo de investigação, de escrita de trabalho, né? Onde basicamente eu partia da indagação sobre os processos que levavam os coletivos de familiares desaparecidos a assumirem um lugar de protagonismo, né, na construção dessas memórias sobre o passado ditatorial na Argentina. Então, um pouco a minha ideia era analisar esses cenários de disputas que envolvem a afirmação de uma memória pública sobre a ditadura nesse espaço nacional e o que me levou um pouco, por um lado, a investigar as formas de mobilização, né, o que me levou a definir a relação entre parentesco, política e memória como um dos eixos centrais da análise. Então, basicamente analisar como que noções sobre política, família, se constituem, parentesco, né, se constituem, se articulam, né, nesse ativismo por memória, verdade e justiça. Por outro lado, né, quando eu comecei a olhar para esses cenários de disputa em torno das memórias, eu passei a formular questões sobre o papel que desempenhariam o campo jurídico e científico nos processos de legitimação das vozes dos familiares e de afirmação de uma verdade, com D maiúsculo, sobre o passado de repressão. Então, o próprio processo de produção de evidências materiais sobre a repressão, então, a produção de informes, identificação de corpos e ossadas, exames de DNA, identificação de edificações em lugares onde funcionaram centros clandestinos de detenção, produção de laudos, documentos, enfim, as próprias sentenças judiciais, né, foi se tornando outro dos eixos de análise do trabalho para ampliar esse meu entendimento sobre aquilo que daria coragem às narrativas e memórias das vítimas, né? Narrativas que, vale lembrar, né, desde sempre, continuam, né, constantemente submetidas a questionamento. O Videla, que foi um dos generais, né, presidente de fato durante a ditadura, costumava afirmar: os desaparecidos não estão, não existem, são uma invenção dos terroristas subversivos, das máfias loucas e subversivas, né? Então, esses dois eixos, né, as formas de ativismo, né, de mobilização e essa dimensão de produção de evidência material sobre a repressão foi se tornando os dois eixos de análise do meu trabalho, que são transversais ao todo o livro, né, a tese. Bom, como brasileira e filha de um argentino que migrou para o Brasil meses após o golpe militar, de alguma forma, eu entendo a experiência dele, já faleceu, mas com uma experiência de exílio, né? Eu sempre cresci tomando a experiência desses dois países em perspectiva comparativa. Ao meu ver, a Argentina se apresentava como, em comparação com as demais ditaduras que tiveram lugar no Cone Sul, como um caso paradigmático. Em que sentido? Primeiro, no que se refere às especificidades e à extensão da política de desaparecimento forçado nesse espaço nacional, né? Que, ao contrário das ditaduras no Paraguai, no Brasil, no Uruguai e mesmo no Chile, que escolheram a prisão, o cárcere, né, político, a execução como principal método repressivo, foi a ditadura argentina que levou às últimas consequências a utilização do desaparecimento forçado como principal ferramenta repressiva. Por outro lado, me parecia um caso paradigmático no que se refere
a representatividade e continuidade no tempo de reação a essa política, né, de desaparecimento. Então, a importância e a persistência temporal do movimento pelas memórias do passado, sobre o que aconteceu e dos tombados, né, das vítimas, protagonizado por aqueles que guardam vínculos familiares, né, com os desaparecidos, parecia não encontrar paralelo, ao menos no que se refere à sua repercussão e alcance político, em nenhuma outra experiência dos países da região, né? Especialmente no Brasil, quando a gente discute ditadura e questão da memória, o contraste se formula a partir da oposição com o caso argentino, que se torna uma espécie de referência, né? E até o debate argentino é muito autorreferenciado também, né? Em que sentido que essa oposição se constrói, né? A Argentina seria um país onde não se esquece, onde existiria até um excesso de memória, né? Alguns dizem que é um excesso, uma saturação, e tem que se deixar de falar, se fala muito, né? Ou temos que olhar para outras violações, não só essas, enfim. E onde o processo de transição política jamais pôde ser negociado pela via do perdão, da reconciliação ou da anistia restrita, ficando caracterizado por uma ruptura e pela imediata estigmatização do regime anterior, né? Até os dias de hoje existe um enorme repúdio, né? Existe a presença dos militares no campo político, inimaginável hoje, né? Isso nunca está garantido que exista um ministro da defesa militar, né? ocupando esse cargo lá. Então tem esse repúdio aos militares, ao repúdio ao que aconteceu na ditadura. Também tem uma ideia de que é um país, né, se constrói a história assim, nessa narrativa, de que é um país cuja formação história nacional teria sido marcada pela violência e pelo conflito, pela divisão social, pelo enfrentamento. Século XIX, militaristas versus federalistas que se enfrentaram durante a Guerra Civil que sucedeu a independência, peronistas e antiperonistas durante o século XIX, durante a ditadura, militantes socialistas versus militares. Enfim, um país no qual esse imaginário nacional encontra-se mais projetado ao passado do que ao presente, onde essas imagens do conflito, né, do passado e seus motos ganham centralidade, sendo mobilizados e usados como referência dos dilemas políticos contemporâneos. Em contraposição, né, o Brasil seria um caso paradigmático de amnésia social, né, o que se diz, de silêncios, esquecimentos, onde a transição, a Exília vai falar disso, né, onde a transição política ficou marcada pelo seu caráter não disruptivo, lenta, gradual e restrita, por um imaginário nacional que se encontra mais projetado ao futuro do que ao passado, né? A gente é sempre um país que vai se realizar, é o Brasil, o país do futuro, né? E temos um passado idílico, uma nostalgia do que foi no início do século que a gente quer recuperar, né? E onde incrivelmente ainda parece persistir uma narrativa freiriana, né, do Gilberto Freire, de uma harmonia racial, social e da inexistência do conflito violento, né? A ditadura que teria sido menos radical e violenta, a chamada dita branda, né, como se diz, etc, etc. Claro que quando a gente fala dessas questões, a gente está fazendo referência a narrativas hegemônicas, né, que silenciam outras versões da história e que desconsideram não só a experiência de inúmeros coletivos sociais, mas também a desigualdade social abismal que nos constitui enquanto nação, né? As próprias taxas de homicídio e números de mortes resultantes de intervenção policial não permitem sustentar essas narrativas, né, de que não somos um país violento, ao ponto, né, me parece, de nos permitir sugerir que essa suposta amnésia social encontraria razão justamente na impossibilidade de honrar, lembrar, reconhecer certas vidas e experiências, mas também certos motos e acontecimentos por meio justamente da imposição da violência, do terror e do silenciamento. Eu acho que a Adriana vem trabalhando bem essas questões, né, quando ela trata desses coletivos que estão tematizando a violência de Estado contemporâneo, né? E no que se refere especialmente à falta de memória da ditadura, eu acho que ainda é preciso relevar em que medida, né, na perspectiva de milhares de brasileiras e brasileiros, certas marcações históricas e de transição de regime parecem perder sentido, né? 64, 88, né?
os próprios movimentos sociais e ativistas negras e negros de favelas, né, denunciam que a ditadura dos pobres nunca terminou, já que torturas, maus tratos, execução sumária, desaparecimento forçado, etc., são práticas que podem ser narradas numa história de longa duração, né, no nosso país. Então, acho que isso é uma questão. Mas vamos voltar aqui para o caso argentino, né? Então, essa presença contundente, né, do passado de ditadura na vida política nacional na Argentina pode ser observada nas frequentes manifestações públicas, que tem como cenários avenidas e praças do centro de Buenos Aires e outras cidades grandes, né, do país, nas marchas semanais das madres, toda quinta-feira às 3h30, na Praça de Maio, estão lá elas e seus descendentes e outros movimentos que as apoiam. Os atos organizados por 24 de março, para o aniversário do golpe militar, também continuam a mobilizar setores expressivos da sociedade. E temos também inúmeras manifestações políticas e artísticas, né, como a confecção de silhuetas de desaparecidos, né, que são essas silhuetas em tamanho real, que são uma forma de arte política, uma forma de representar a ausência, que se tornou já, né, uma maneira de representar os desaparecidos. Temos performances teatrais, inúmeros filmes, programas de TV, textos acadêmicos, inclusive, muitos trabalhos sobre o tema. E essa presença nas cidades, lugares, marcas, né, de memória no espaço urbano, placas recordatórias, centros clandestinos transformados em lugares de memória, etc, etc. Também em 2005 teve a anulação das leis de anistia. Então, se foram reabertos os processos judiciais movidos contra agentes do Estado acusados de violações. Então, essas causas penais também vão acionando as organizações familiares, o movimento de direitos humanos, a imprensa, na publicação, né, do que acontece dentro das audiências dos tribunais, enfim, trazendo mais uma vez essas memórias da repressão à tona, né. Ainda, eu acho que é preciso salientar, salientar que essas demandas, né, do movimento por memória, verdade e justiça foram transformadas em política de Estado durante a era Kirchner, né, se tornando a marca, o emblema, enfim, da era Kirchner em matéria de direitos humanos. E eu estava no período do auge disso quando eu fiz o campo, né, a pesquisa de campo. Foi 2009, 2010, 2011, sobretudo que eu estive lá. Então, essa implementação de uma política pública de memória também, mais uma vez, trouxe esse passado de repressão à tona, né, voltou a colocar o passado na cena pública e os desaparecidos e seus familiares também, né. Mas desde a abertura democrática, né, a ditadura nunca deixou de ser tematizada lá na esfera pública. Já nos primeiros anos da década de 80, por exemplo, o movimento de direitos humanos já havia conseguido transformar os desaparecidos num problema social e nacional e, portanto, um tema irremediável para o primeiro governo democrático do Raul Alfonsín, que foi eleito democraticamente e que assumiu o mandato em dezembro de 83. Então, essa dimensão que ganharam, manifestações multitudinárias, essa dimensão que ganharam a questão dos desaparecidos era tão significativa, né, quanto a mobilização em torno dela, por um lado, e também o espanto que causava a abertura de fossas clandestinas, né, e a difusão dos primeiros relatos dos sobreviventes que tinham aparecido, os desaparecidos que tinham tentado aparecer, né, uma ínfima minoria. Enfim. Então, já empossado como presidente, uma das primeiras ações foi do Alfonsín, né, do primeiro presidente eleito democraticamente, foi implementar em 1984 a Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas, que é a CONADEP, que foi a primeira do gênero na América Latina, né. Na sequência, outros eventos foram garantindo que esse passado de ditadura continuasse repercutindo no presente, né. Tivemos, em 85, o julgamento oral e público dos membros das juntas militares, né, das máximas autoridades militares, que foi conhecido como juízo a las juntas, né, julgamento às juntas. Tivemos leis de anistia também depois, sublevações militares, que, enfim, tiveram algumas limitação do alcance jurídico dessas condenações. As autoridades máximas foram julgadas, mas as outras patentes para baixo, né, não tiveram anistia.
Depois tivemos confissões públicas de alguns membros das Forças Armadas sobre os crimes cometidos. Também tivemos processos judiciais movidos contra pessoas envolvidas na apropriação de crianças, que são um grupo de aproximadamente 500 crianças, filhas e filhos de desaparecidos, que foram sequestrados e adotados ilegalmente como bebês, ou as mães tiveram seus filhos grávidos, foram sequestradas grávidas e tiveram seus filhos em cativeiro, que foram adotados ilegalmente por membros das forças de repressão, por famílias vinculadas ao aparato de repressão, né? Medidas de reparação, indenizações às famílias dos desaparecidos, reconhecimento da ausência por desaparecimento forçado. Com relação a esses filhos sequestrados, também questões envolvendo a restituição da identidade desses bebês e crianças, hoje já adultos, né, seus 40 anos, até mais, foram apropriados, e também a abertura de valas clandestinas, exumações, identificações de ossadas e rituais de desaparecidos, né? Funerários de desaparecidos que voltam a ser um momento de mobilização política, né? Então, para além do permanente ativismo dos familiares, todas essas medidas institucionais também foram mantendo as memórias da ditadura latentes e presentes, produzindo incessantemente narrativas sobre o passado, que, segundo os ativistas, esse passado não se deve deixar esquecer. Então, diante desse cenário, primeiramente eu busquei lançar algumas hipóteses sobre as possíveis relações que esse fenômeno da memória guarda, o processo de conformação de imaginários nacionais, identidades sociais, também com práticas de historicidade e temporalidade. Como eu já esbocei aqui rapidamente quando eu discuti esse lugar comum da comparação Brasil-Argentina, né? Além disso, eu procurei analisar os processos de construção de sentidos aos desaparecidos, à violência, né, aos mortos, à violência e ao próprio desaparecimento que foi construído como crime político, né? Então, a construção desses sentidos, que é um processo que inclui o esforço de definir o desaparecimento como delito de lesa humanidade, é parte de uma luta histórica travada pelas organizações de familiares para uma elaboração dessa narrativa, né, de uma narrativa sobre esse evento crítico, né, traumático. Também constitui uma estratégia no campo do direito internacional para processar os responsáveis por essas violações. Então, foi sendo construído como um crime de natureza aberrante, que conformaria juntamente com o genocídio uma categoria de delitos de lesa humanidade que são considerados imprescritíveis e passíveis de sanção penal, independente do tempo transcorrido dos fatos, né? Essa argumentação tem sido tentada aqui no Brasil, né? Inclusive no Araguaia, né? Mas até a lei de anistia continua vigente, né? Então, marcar e sustentar essa distinção entre morrer, ser assassinado e desaparecer tem sido uma questão de luta do movimento de familiares. Então, para além dessas ações empreendidas no campo do direito, né, no campo jurídico, outros sentidos foram sendo atribuídos a esse evento crítico, né? Então, seria uma forma de aniquilamento radical do inimigo, na qual a intenção de extermínio desse outro encontra o seu ponto limite, na medida em que se dirige tanto ao apagamento da dimensão material, quanto da dimensão simbólica dessa existência, né? Ou seja, o aniquilamento da identidade dissonante, né, desse inimigo, que naquele então, durante a ditadura, tomou forma nessa figura englobante do terrorista subversivo ou delinquente subversivo, vai desde o seu extermínio material, ou seja, o desaparecimento do seu corpo, seus rastros, seus vestígios de existência, passando pelo impedimento da sua reprodução social por meio da apropriação da sua descendência, né? Então essas crianças sequestradas por militares e criadas por militares, culminando no seu desaparecimento simbólico, que significaria o apagamento da memória histórica e social dessa existência, dos projetos políticos que essa geração desaparecida defendia. Então, se a intenção de aniquilamento dos inimigos da nação foi tão extrema, ao ponto de pretender eliminar qualquer rastro e vestígio de existência do outro, a reação virá em espelho, né? 30 mil detenidos desaparecidos, a hora e sempre, né? Da perspectiva desse lema,
Os desaparecidos, então, devem permanecer vivos através do trabalho permanente de memória. Então, lembrar dos mortos é resistir ao desaparecimento. E, como afirmou, né, um pai do desaparecido, Rafael Belauski, que tem seus 3 filhos desaparecidos, desaparecer, então, é matar a morte. Isso acabou, ele vai ficar vivo para sempre agora. A gente vai manter essa memória permanentemente viva. Por isso, a militância incessante pela memória se torna uma questão crucial do movimento, né, dos familiares, e foi sendo também transformada ao longo dos anos. Né? A gente já está falando aí de 40 anos de luta, né? Esses organismos começam a se mobilizar no final dos anos 70. Então é preciso fazer os desaparecidos aparecerem e figurarem na história nacional, não apenas como vítimas de graves violações aos direitos humanos, né? Como foi a narrativa humanitária que predominou durante os primeiros anos de redemocratização, quando somente havia espaço para as vítimas relatarem suas vexações corporais, os sofrimentos corporais vividos em cativeiro, mas também, né, isso foi sendo simplificado. Hoje eles devem, né, é uma das bandeiras do movimento dos INCOS, né, que os desaparecidos devem aparecerem também como seres atuantes e produtores de política, né, que lutaram e morreram por um projeto político, econômico, moral e religioso diferente de nação. Então, nesse sentido, o ativismo pela memória se destina também a entender e afirmar o que se pretendeu destruir junto com a delinquência subversiva para lembrar que tipos de relações e projetos políticos estiveram em disputa no país. Né? Então, lembrar desse conflito social. Por que existe esse conflito social? O que estava em jogo aí? Também acho interessante ressaltar como aqui, né, no caso argentino, haveria uma superposição entre a experiência ditatorial e a memória do Holocausto. Todo esse campo de direitos humanos surge a partir da Segunda Guerra, né? Então, a figura da vítima emerge combinando, por um lado, uma cultura memorialística, né, baseada nessas celebrações das mortes e vidas sacrificadas pelo nacional, e, por outro lado, uma memória que coloca em evidência as vítimas dos eventos traumáticos. Né? O Holocausto acaba se oferecendo como espelho para denunciar a repressão da ditadura, e não apenas no que se refere aos critérios estéticos de materialização das memórias, como a importância da criação de monumentos, de memoriais, arquivos, centros de memória, mas também na mobilização dessas categorias e figuras que seriam próprias à memória do Holocausto, a figura do sobrevivente, do perpetrador, o genocídio. Tá? Então, as causas hoje que estão, né, em julgamento, nos tribunais, uma ideia que sejam condenados pelo crime de genocídio, então essa a figura, além dessa forma de significar o desaparecimento, né? Como já disse, uma tentativa de extermínio material e simbólico do outro. Isso é uma narrativa presente, né, dos sobreviventes, de toda essa literatura de testemunhos da Shoah, né, do Holocausto. Por outra parte, né, quando a gente desloca um pouco o olhar desse plano mais público, coletivo das lutas pelas memórias, para uma dimensão mais íntima e cotidiana, desse trabalho do tempo, de reconstrução de mundo dos familiares, vai ser muito interessante vocês escutarem a Ludmilla na semana que vem, porque ela focou mais o trabalho dela nessa dimensão das casas, das fotografias, e eu nessas cenas mais públicas, né? Então, fazendo esse deslocamento, né, no ambiente público, privado, passei a analisar como que os familiares desaparecidos, né, que são ativistas pelos direitos humanos, que não são todos, vale lembrar, apresentam e relacionam política e família, examinando aqui de que forma, né, o parentesco vai constituindo também identidades políticas e um campo de ativismo voltado a dar continuidade à memória, né, das vítimas. Então, aqui foi interessante ver como que o sangue, nessa era do DNA, como diz uma antropóloga, eu admiro muito, a Cláudia Fonseca, como que o sangue converte-se num instrumento crítico para a afirmação da verdade sobre o passado de repressão. E também como que os familiares vão, incluindo aqui as crianças que foram apropriadas e criadas durante
décadas por famílias de militares, né, e somente adultos localizados, como eles vão articulando legados familiares e políticos, forjando uma narrativa no qual o exame de DNA, o sangue, estabelece não só a relação de parentesco, mas também a transmissão de legados e valores políticos através das gerações, né? E também a verdade histórica, que vem no exame de DNA, que vem na identificação dos corpos, né? Eu já vou falar um pouco mais. Eu vou citar aqui um trecho de um depoimento de uma filha de desaparecidos que dá para a gente pensar um pouco nessas articulações, como que aparece, né? Ela diz o seguinte: sou Paula Martina, filha de desaparecidos. Marcelo, meu irmão, e Valentim, seu filho, não estão. São filho e neto de desaparecidos. Há 2 anos eu me tornei mãe e eu multipliquei em Júlia, a sua filha, né? E assim multipliquei os meus pais desaparecidos nela. Uma neta de desaparecidos que talvez no futuro, quando ela saiba da sua história, se encarregue de contá-la, de buscá-los e de prolongar a lembrança. Meus pais, seus avós, tiveram um futuro proibido. Mas da mesma forma que as avós, as abuelas, né, procuram hoje seus netos, e hoje algum desses netos temos filhos buscando nossos pais, em alguns anos nossos filhos estarão buscando avós. Não se pode matar o sangue e a memória. As abuelas, vai lembrar que tem um Banco Nacional de Dados Genéticos que elas constituíram para a identificação, então agora, que foi criado para que ele durasse até 2050. Agora elas estão batalhando para que isso, para que outras gerações que queiram saber, de repente, saber dessa história, possam ter onde recorrer. Então a gente percebe aqui como que essa força do imperativo de memória vai recair nos laços de sangue e a chave de continuidade nos vínculos familiares. Então os desaparecidos vão se perpetuando, se multiplicando em pais, mães, filhos e netos. Então, a cadeia genealógica vai garantindo assim, a transmissão de legados políticos e o lugar dos desaparecidos na história familiar e nacional. Então, esse sangue que é cedido a bancos genéticos, os corpos e as vozes dos familiares em praças, atos e a presença em diferentes movimentos, né, sociais vão tornando os ausentes presentes e reatualizando projetos políticos passados, através da reivindicação de legados, né, de lutas políticas, etc. Então, essa memória corporificada da memória permite assim, denunciar o que é chamado como terrorismo, definido como terrorismo de Estado, conformando assim natureza, cultura, material que se dirige a transmitir essas memórias. Mas para além dos corpos dos familiares, né, como condutores de memória, vale refletir um pouco como que os próprios corpos desaparecidos identificados também se desempenham como produtores de memória. A partir da formação da equipe argentina de antropologia forense, o EAF, né, o trabalho de exumação e identificação foi ganhando relevância e foi até replicado em diferentes contextos nacionais, né, devido à sua importância para a determinação de data e causa da morte, confirmação da gravidez e nascimento, que foi fundamental para o trabalho de busca das abuelas, para a produção de provas materiais criminais sobre o ocorrido que seriam utilizadas nos julgamentos, comprovando assim desaparições e apropriações. Então, servindo como veículo para a construção da memória. Uma mãe diria, né, desenterrar seus corpos, esses corpos é trazer à superfície de nossa sociedade uma verdade que muitos preferem não saber. Por isso somos partidários das exumações. Vamos continuar com a investigação, porque isso é parte da nossa história. A abuela, essa aqui é a Estela Carlotto, que é uma liderança das abuelas de Praça de Maio, que diria: justamente esses ossos falam e contam a história, né? É necessário encontrá-los para obter, além de obter, né, as provas para a justiça plena, mas também para permitir que os pais e a família possam, enfim, descansar de uma realidade que eles presumem que é assim, mas que ninguém nunca diz, né, que foi assim. Então, muitos familiares vão ver na recuperação do corpo uma forma de restituir os desaparecidos, né, para a história, entendendo que as ossadas e as investigações forenses, né, vão trazer à tona essa verdade sobre o passado. Então, se para alguns familiares a memória persegue um objetivo imaterial, no sentido de perpetuar os ideais, né, pelos quais ficaram os tombados,
Para outros, essa memória também se encontra vinculada a um registro material, né, que pode ser produzido através dessa busca do corpo. Então, nesse caso, né, a história do desaparecido não termina no dia do sequestro, né, a última vez que foi visto, mas tem um relato póstumo que constitui também parte dessa biografia, né, saber como morreu, que centro clandestino foi visto, local de enterro, exumação e por aí vai, que é também faz parte da trajetória, né, da biografia do desaparecido. Bom, por fim, uma última dimensão que eu analisei, que era o que estava assim, acontecendo de mais, os ícones falavam para os tribunais ver as megacausas. Quando eu estava lá na megacausa da ESMA, né, Escola Mecânica da Armada, que foi um dos principais centros clandestinos que teve lugar em Buenos Aires, enfim. Então, um pouco foi analisar essas disputas pelas memórias no campo, que tem como lugar o campo jurídico. Então, acompanhando essas audiências judiciais, eu pude perceber como que a cena judicial também se desempenhava como espaço de luta para a produção de um saber de uma verdade, com V maiúsculo, também sobre a ditadura, né? E lá ver as narrativas de confrontamento entre as pessoas, os acusados e os familiares, sobreviventes, do outro lado, como cada um colocava a sua leitura sobre o conflito político passado, né? E é interessante ver a semelhança, quando eu vejo o Bolsonaro falando, eu lembro na hora dos repressores argentinos nos tribunais o que eles falavam, assim, impressionante, marxismo cultural estava lá, ganhamos a batalha no campo militar, mas perdemos no campo ideológico, através dessa instrumentalização da memória dos direitos humanos, enfim, e outras questões, né? Enfim. Então, essas sentenças judiciais que vão sendo proferidas, os informes, essas evidências materiais diversas, né? A identificação dos corpos, identificações, os laudos, o sangue, através dos exames de DNA, e os testemunhos na cena pública, na produção de testemunhos em diferentes arquivos e livros, vão constituindo essas formas de saber e formas de verdade. Então, o meu argumento vai um pouco no sentido de afirmar que esses registros, tomados aqui como modos de representação e gestão também do Estado, né, sustentam práticas políticas, afetivas e jurídicas, conformando também o trabalho pela memória. Então, através dessas inúmeras ações, né, lançando mão, por um lado, de uma narrativa humanitária, né, que vai combinar humanitarismo e naturalização dos afetos e do parentesco, biologização mesmo, né? O movimento de familiares lá foi conseguindo abrir esses caminhos para a produção de uma verdade, né, da ditadura. Então, os laços de sangue das vítimas, por um lado, foram permitindo construir um lugar de transcendência moral para os familiares, consagrando eles como portadores da verdade, né? São desinteressados, é uma questão de família, a dor de mãe não se discute, enfim. Além disso, o sangue contido em seus corpos, né, através da genética, do ativismo de geneticistas, de antropólogos forenses, mas também do ativismo jurídico, foi se convertendo em prova inquestionável da repressão. Então, bancos de sangue vão oferecer a matéria para comprovar delitos, né, que tiveram que ser construídos enquanto tais, né? Desaparecimento forçado, uma convenção, tem uma luta desses movimentos para aprovação de uma convenção das Nações Unidas sobre desaparecimento forçado, a construção da apropriação de crianças, a apropriação né, construído para falar do sequestro das crianças. Nesse processo, então, o sangue e o DNA foi se tornando um recurso e um símbolo político poderoso, tornando-se marca, rastro e registro de um crime que não pode ser apagado. Tentou desaparecer, mas está lá, persiste no corpo dos familiares, né, que conservam uma história, essa história que se quer desaparecer, mas que vai persistir nesses corpos e nas vozes dos familiares que militam pela memória. Enfim, um pouco o panorama dessa luta, de 40 anos, é um resumo também de algumas das questões que eu trabalhei.
E acho que agora a Desirê pode falar do passar para o Brasil, que acontece aqui. Boa tarde, gente. Queria começar agradecendo a equipe, Uga, Irna, José, a Luciana, Lucas, pelo convite maravilhoso, porque é muito bom, eu acho que é um privilégio, né, estarmos todos aqui reunidos nessa conjuntura que a gente está vivendo, né, nesse país que sempre foi violento, extremamente violento, mas num momento particularmente, né? Não só violento em termos de o que se passa, mas em termos do que se fala, né, sobre essa violência. Então, temos um presidente que acha que o passado é idílico e esse passado é a ditadura, né? Então, é um momento grave. Acho que é um privilégio a gente poder debater todas essas questões. E estar aqui com tanta gente que eu conheço, que eu conheci durante a pesquisa, e gente que eu conheço da faculdade. Então, é reconfortante, é muito bom. Bom, eu trouxe um texto porque eu sou prolixa, e aí eu já me desculpo se vou tentar fazer não ficar chato. E vou tentar trabalhar com ele aqui porque vou tentar discutir uma questão que atravessa a minha tese, né? E aí, se algumas coisas, assim, parece que se algumas coisas ficarem corridas, talvez, algumas ideias ficarem corridas, que vocês tenham a liberdade de perguntar depois, de dizer que não entenderam, que eu possa entrar melhor depois, né? Bom, as reflexões que eu pretendo trazer hoje foram concebidas durante uma pesquisa sobre a comunidade e o movimento formado por familiares de pessoas que foram assassinadas pela ditadura, movimento que é conhecido no Brasil como Movimento de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Essa pesquisa etnográfica e documental foi realizada entre 2012 e 2015, junto a duas das principais organizações desse movimento, que é o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos de São Paulo. Então, eu estive entre eles, né, junto a eles. Só que essa pesquisa coincidiu exatamente com o período de funcionamento das Comissões da Verdade, né? Então, essa investigação me permitiu acompanhar o auge de uma conjuntura inédita dos debates sobre a ditadura no Brasil, marcada não só pelo aumento, né, do número de atores e de arenas, enfim, dedicados a essa questão, mas também por um adensamento das conexões, né, entre essas pessoas, entre esses espaços. Naquele momento, atores ligados a movimentos sociais, universidades, ONGs, instituições do Estado variadas, movimentavam uma agenda comum, entre reuniões, audiências, encontros, atos, homenagens, uma série de atividades. E o objetivo era consolidar um novo padrão de sensibilidade e de produção da verdade sobre o passado ditatorial. Assim fazendo, eles houve uma conformação política nova, a meu ver, que eu na tese chamo de Campo de Atuação por Memória, Verdade e Justiça, ou Campo MVJ, para ficar mais fácil. Então, embora o movimento de familiares possua uma história de 4 décadas de luta, eu optei por falar aqui sobre esse período, né, o acompanhamento dessa luta durante esse período, né, de funcionamento das comissões e de auge desse campo. E aí a questão que eu pretendo trabalhar é pensar as maneiras pelas quais essa conjuntura recente influenciou e impactou as percepções que esses familiares tinham sobre algo muito arraigado, né, nessa luta deles, que é a atuação política como um conflito, né, uma relação antagônica com o Estado. Bom, eu gostaria de começar então circunstanciando esse novo ambiente e a centralidade da ideia de mudança, né, para a conformação dessa conjuntura nova. Então, em 2012, teve um evento que foi o primeiro, né, onde eu inaugurei a minha pesquisa, que foi o 5º Encontro Latino-Americano Memória, Verdade e Justiça, Porto Alegre, onde o então secretário nacional de Justiça e presidente da Comissão de Anistia, ele traçou um quadro interessante desse processo, né? Então eu vou citar alguns trechos que estão pinçados do discurso, né? Ele disse assim: estamos diante de um desafio muito forte aqui no Brasil. Quem diria há 4 anos atrás que nós estaríamos discutindo a Comissão da Verdade? Que nós saberíamos o que é uma Comissão da Verdade? Que teríamos no ordenamento jurídico o direito à verdade positivado? Pouco a pouco vai se rompendo com a tradição de esquecimento. É a primeira vez na história do nosso país que é criado um órgão oficial
com dedicação exclusiva, com tempo integral, para sistematizar as graves violações produzidas pelo Estado brasileiro em um momento da sua história. Nós estamos criando um ambiente inédito no tratamento das violações do nosso passado, porque aquela luta incessante, constante, permanente dos familiares mortos e desaparecidos ao longo do tempo, hoje se torna uma luta de toda a sociedade. A dor é desindividualizada e passa a ser de toda a sociedade. Então, isso eram 2 meses antes do início dos trabalhos da CNV, e esse otimismo, né, do discurso do Paulo Abrão encontrou um terreno fértil na audiência, né? Ele mobilizou percepções que permitiam aos presentes todos, eram sobreviventes, familiares, militantes de direitos humanos, procuradores da República, parlamentares, autoridades do Executivo, uma série de agentes, né, reconhecerem um compromisso uns dos outros, né, todos ali comprometidos, com a criação desse ambiente inédito. Essa caracterização se voltava para a sua atuação, a atuação deles coordenada, né, e tomava como contraponto justamente essa tradição de esquecimento. Então, o termo pelo qual o secretário se refere a uma economia geral dos discursos que retrata o Brasil como um caso paradigmático de amnésia social. O Brasil dos silêncios, impostos e cúmplices era uma imagem frequente e poderosa nos eventos MVJ, por meio da qual as narrativas elaboradas eram situadas em relação tanto ao caráter não disruptivo da nossa transição política, quanto às práticas transicionais prescritas como adequadas pelo campo humanitário internacional. Então, daí que muitas vezes ela surgisse na forma de comparações com a experiência argentina, que nesse caso é sempre um modelo, né? Um modelo que nós temos que atingir. Mas se o secretário pode acionar essa memória do esquecimento, é porque falar das violências da ditadura implica em resgatar a potência de uma história que começa fora da esfera institucional. Iniciada já na campanha pela anistia ampla, geral e restrita, que eu fiquei sabendo pela Luciana, reuniões do CBA aconteciam aqui nessa sala, e desdobrada em pelo menos 2 conhecidas iniciativas, né, que é o Projeto Brasil Nunca Mais, de 85, e o Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Existem outras, claro. Conformando um importante repertório investigativo mobilizado pela oposição política sobrevivente, que nesse período, no final do regime, voltava a se rearticular na legalidade e pensando essas violências, né? Conforme o secretário aponta, convém lembrar que foram as pressões feitas por esses atores, especialmente os familiares, as responsáveis pelo início de um processo de reconhecimento institucional das violências ditatoriais. Daí isso se passa nos anos 90 e ele vai tomar a forma de algumas investigações. Eu destaco a CPI da Vala de Perus, que foi importantíssima, foi a primeira vez que se falou institucionalmente, né, desse tema. Algumas leis, como a Lei de Mortos e Desaparecidos Políticos, o Estatuto do Anistiado Político, que é de 2001, né, e das reparações pecuniárias, né, que se tiveram estaduais, enfim, vários contextos. E foi criado um pequeno aparato institucional em torno desse tema, mas esse aparato atuava dentro dos limites postos pela noção de violência política, que foi mobilizada pela anistia para fundamentar o perdão recíproco, né? Então, com o fim do regime, a anistia foi acomodada dentro da ordem democrática. Ela passa pelo artigo 8º do ADCT da Constituição e nesse artigo ela se torna um direito a benefícios trabalhistas garantidos aos atingidos por atos de exceção. Apesar de introduzir a perspectiva reparatória no ordenamento jurídico, esse artigo trazia como característica a limitação do reconhecimento à esfera individual, né, então em termos de direitos civis, danos morais, reparações trabalhistas, além de não desvincular exatamente a violência de Estado dos discursos da época pós-ditadura que compreendiam essa violência como um conflito entre 2 lados, né, 2 lados iguais, equivalentes. Então, é olhando para esse quadro, né, essa formação, que os novos atores sociais comprometidos com a chamada justiça de transição vão criticar os limites da nossa experiência, vislumbrando direitos mais amplos. O novo ambiente, então, é aquele no qual se torna possível produzir um engajamento denso com as memórias e com os sofrimentos das vítimas, afastando, como disse o secretário, a ideia de que elas seriam questões privadas, né, ou questões relativas a um grupo, um determinado setor da sociedade, para torná-las objeto de tecnologias humanitárias propriamente, a partir das quais elas seriam inscritas como questões de interesses gerais, então tratadas como indicadores de problemas sociais que projetam efeitos autoritários sobre a democracia e por isso precisam ser enfrentadas, né, com respostas e respostas técnicas especializadas. Então, normativamente, o marco dessa reorganização é o 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, que é de 2009.
né? É um documento que positiva o direito à verdade no ordenamento, como o secretário também disse, e ele foi responsável por inserir a violência ditatorial na pauta dos direitos humanos, que até então ela é tratada como questões esparsas. Então, o PNDH3 transforma a violência ditatorial num problema único, e um problema único que diz respeito aos direitos humanos. Concretamente, essa institucionalização dessa pauta MVJ significou a diversificação das políticas, que passaram a abarcar as esferas do investigar, reconhecer, reparar danos fundamentais, promover memória e modernizar instituições e legislações. Entre os seus efeitos mais imediatos, então, estão a criação de setores específicos relacionados a essa questão nas secretarias de direitos humanos, então, na nacional, nas estaduais, nas municipais, a atração de militantes, novos militantes, profissionais, acadêmicos, muitos chegaram aqui nesse momento, nesse tema, para o processo de elaboração dessas novas políticas. O estreitamento das relações com as entidades humanitárias internacionais também, e a proliferação dos movimentos sociais e organizações de sociedade civil, ONGs e tal, dedicadas ao tema. Um processo que, entretanto, não deixou de se movimentar também em torno das instituições que já tinham uma atuação mais antiga nesse tema, como a Comissão de Anistia, por exemplo, e, sobretudo, em torno aos sobreviventes e aos familiares, que são sempre considerados os protagonistas históricos dessa luta. Respeitando, então, as distinções postas por todas essas posições existentes nesse campo, esses atores viriam aprofundar as suas conexões, movimentando uma agenda ativa de eventos análogos e cumulativos, um processo que vai se intensificar e vai se ramificar com a entrada das comissões da verdade nesse cenário. Então, aquele ambiente que a gente acompanhou de múltiplos espaços discutindo esse tema durante 3 anos. Bom, então o que eu chamo de campo, então, é essa trama, é esse conjunto de relações, mas também de dispositivos e disposições que vão ser produzidas durante a produção de um novo tipo de conhecimento acerca do passado, no qual a nomeação, que é inédita, dos sobreviventes e familiares como vítimas, até então não eram tratados assim pela legislação, é adjacente à ampliação da responsabilidade do Estado como um ente político, de tal maneira que a produção de novos entendimentos e linguagens sobre o passado, na dimensão jurídico e administrativa, implique também num reordenamento dos valores e das sensibilidades. Então, a verdade que era buscada nesse campo, ela se refere, então, a eventos dramáticos, resultantes de violência, que foram violências ocultadas pelo Estado e que seguem carentes de materialidade e de autoria, por exemplo. Então, ainda exigem que se aponte quem são as vítimas, quem são os perpetradores, quais são os direitos e as responsabilidades que elas geram. Então, por essa razão, a denúncia ela vai se tornar a principal forma de conhecer o passado, dentro desse campo, produzindo narrativas que vão ficar constantemente fazem passagens entre as dimensões histórica, mas também jurídica e militante. Então, é nesse sentido que a frequente reiteração do esquecimento e do desconhecimento da sociedade brasileira acerca do seu passado quer reportar também um descontentamento com o alcance e principalmente com o conteúdo da produção acadêmica sobre o período, que não necessariamente correspondia, o que se sabia, o que se discutia até então, com o que as vítimas desejavam lembrar sobre o período. Assim, o frequente ato de pôr em suspensão a pertinência desse conhecimento acadêmico, que acontecia muito, ela não refletia um comportamento anti-intelectual, necessariamente, mas ela indicava que certos aspectos do modo de conhecer acadêmico eram menos valorizados do que outro na produção dessa forma nova de conhecer específica desse campo. Então, por exemplo, se os debates acadêmicos sobre memória eles estão sempre confrontados com o entendimento crítico de que o ato de lembrar é seletivo, o campo, pelo contrário, ele aspirava por uma memória total, Então, ela era traduzida como uma urgente necessidade de identificar todas as violências, todas as vítimas, todos os responsáveis. Isso era sempre muito dramático, Não se tolerava que alguém ou algo ficasse de fora. No entanto, mesmo que essa totalidade ela tivesse claramente atravessada por uma lógica classificatória, que estava marcada de um lado pela noção de direitos e por outro por uma definição de quem são as vítimas. Então, assim, da mesma maneira que autoras como a Cynthia Sartre ou Fiona Ross observaram em outros contextos etnográficos, havia uma noção prévia de quem era essa vítima, a partir do qual esse ato violento ele era reconhecido e recebia atenção. Então,
essas vítimas eram os opositores, né? Então não à toa as críticas mais duras que a Comissão da Verdade veio a receber de diversos outros setores foi a incapacidade de ampliar esse rol, no fim das contas, de quem foram os atingidos pela ditadura e sair um pouco dessa lógica, ou sair mais dessa lógica que tornou o opositor político o atingido privilegiado da repressão ditatorial, né? Então, nesse sentido, as narrativas sobre a violência construída nos espaços MPJ me parecem muito próximas daquilo que a antropóloga Teresa Caldeira chamou de falas do crime, que são narrativas dispostas a trabalhar os fenômenos históricos menos nas ambiguidades que ele tem, né, e mais de engendrar um tipo de conhecimento que, ao mesmo tempo, é de reconhecimento e desreconhecimento também, né? O objetivo é ordenar, é dar sentido e significado a essas experiências que foram profundamente desorganizadoras, né? Mas a partir de categorias estáveis, provenientes do padrão de moralidade que é considerado mais adequado. Então, em outras palavras, memória e verdade eram tomadas como uma única coisa, né? Que só fazia sentido se fosse capaz de trazer justiça. É importante notar ainda que o compartilhamento dessa lógica, ele aproximava a palavra, era muito próxima das vítimas, das autoridades, dos especialistas no campo. Era difícil diferenciar um discurso muito próximo, né? Mesmo que as suas falas pudessem ser, a princípio, diferenciadas pela associação com os domínios da emoção, da técnica ou da ciência, na prática, era notável uma mobilização indistinta desses códigos e símbolos associados a todas essas dimensões por todos esses atores em comum, né? Então, ao longo do evento, o conjunto dos atores alternavam falas consecutivas, muitas vezes consensuais, às vezes redundantes, e elas oscilavam entre fornecer dados, referendar demandas e distribuir responsabilidades. E elas estavam especialmente focadas na construção de passagens contínuas, ida e volta, né? Entre acontecimentos concretos, então violências concretamente reconhecidas, e a categorização dos fenômenos sociais, né? Então, um desaparecimento em específico e a construção da noção de desaparecimento político, por exemplo. Então, revelar a verdade nesse ambiente, então, ele implicava muito mais em multiplicar esses casos, né, todas as vítimas, todas as violências, do que multiplicar indagações propriamente, né? E isso foi fixando ali dentro, né? Nós fomos fixando, que danos seriam reconhecidos como violência ditatorial. Então, o que é violência ditatorial propriamente? Quais violências configuram a violência ditatorial? Então, esse, em suma, ele é o processo de desindividualização sobre o qual falava o Paulo Abrão. Ao reposicionar as experiências das vítimas em relação à produção de uma memória nacional, ele desejava, então, nós desejávamos alargar essa comunidade de sofrimento, incluindo atores empáticos, né, posicionados dentro e fora das instituições. Então, não são mais só as vítimas que lembram. Mas essa aliança e todo esse universo político e moral compartilhado, se essa aliança são valorizados, pensando nos esforços necessários à visibilidade da pauta e as disputas com seus adversários, eles não nos autorizam, no entanto, a pressupor um consenso, né, dizer que esse campo era tudo consensual. Pelo contrário, circular por esses espaços junto aos familiares era aprender sobre o seu ceticismo, né, todo mundo aqui sabe disso, quem participou sabe, e observar também os incômodos que esse ceticismo era capaz de causar, apesar da constante referência feita aos familiares como os precursores da luta, né? Então, durante a pesquisa, fui movida a compreender como os familiares eram capazes de relacionar esse anseio por uma solução pessoal, né, por uma situação muito dramática, à construção histórica de uma causa política, considerando inclusive as temporalidades distintas que tem nesse processo, né, o tempo do sofrimento e o tempo histórico da luta, da construção da luta. Então, nessa tentativa ficou claro para mim a centralidade do contraste entre, de um lado, o parentesco associado à luta e ao sofrimento, e do outro, essa figura poderosa, violenta e homogênea que é o Estado. Então, tal contraste não é uma característica exclusiva desse movimento, mas algo que vem sendo observado por inúmeros outros pesquisadores, né, em antropologia, sobretudo, que acompanham os movimentos formados por familiares, outros movimentos, né, formados por familiares de vítimas, cujo compromisso com a produção de justiça dos mortos os leva a sucessivos encontros com essa trama institucional que constitui o Estado, e que sempre parece para essas pessoas uma trama intrincada, né, e opaca, que faz com que eles vão experimentando inúmeras outras formas de gestão violenta da vida, à medida que eles estão lutando por justiça, né, como falam, quem chama atenção para isso originalmente são as antropólogas Márcia Leite e Patrícia Birman.
No caso em questão, a gente está falando de 4 décadas de luta, né? Ao longo das quais os familiares, com seus atos de comunicação, vão buscar por atos de reconhecimento junto a um amplo espectro de instituições, muitas, né? Nas quais eles vão esbarrando, ora em negativas, né? Ora em respostas sempre insuficientes. E esse processo de desvendamento da violência original, que é um processo longo e doloroso, é o processo que está na base da articulação desse grupo como um movimento social. Né? E ele é um processo que vai imprimir a busca, uma tarefa política coletiva de relacionar cada ausência sentida por aquela comunidade, por aquele grupo, à produção de uma verdade global sobre o desaparecimento político como um método operado pela ditadura. Isso significa que a categorização do desaparecimento político como um fenômeno social, ou seja, um fenômeno que é distinto daquele que acontece todos os dias, né, dos desaparecimentos que todos os dias ocorrem e que estão inscritos numa ampla gama de possibilidades que a gente não sabe o que aconteceu, transformar isso num fenômeno social específico remete à atuação desses familiares, à luta desses familiares ao longo dos anos, e essa noção, então, de desaparecimento político, ela é inseparável dessa luta, não é uma coisa que tem vida separada, né? Então, ao longo dos anos, os familiares eles construíram rotinas de busca, assim como técnicas de investigação, de articulação das informações obtidas. E ao relacionar essas ausências, né, todas essas várias ausências como um conjunto, eles desenvolveram saberes, repertórios e competências para lidar com as autoridades, né, e transitar, fazer esse trânsito institucional. E é um processo semelhante também, eu já descrito, várias outras pesquisadoras, a Adriana, falam muito disso sobre as violências atuais, né? Então, a construção do desaparecimento político e o reconhecimento de cada desaparecido, ele foi um exercício combinado. E é um exercício que vai inserindo simultaneamente os desaparecidos e os familiares em coletividades. Né? Então, os primeiros, os desaparecidos, vão sendo inseridos na comunidade que é entendida como vítima da repressão, né? Então os militantes políticos, e os segundos, os familiares, vão se inserindo também em uma comunidade que é articulada pelo parentesco, pelo sofrimento e pela busca. Né? E essas duas comunidades elas estão estreitamente relacionadas pela ideia de luta e vulnerabilidade. Então ambos lutam e ao mesmo tempo são vulneráveis, né? A violência de Estado, cada um à sua maneira, as duas comunidades. Os casos, eles são os casos de desaparecimento, cada caso, né? um caso, uma estrutura caso, ele é um artefato político e moral, que é central na construção de todo esse processo. Então, o que é um caso? O caso ele é constituído por um nome, que muitas pessoas já devem ter visto, uma fotografia, os dados biográficos daquela pessoa e uma narrativa que comprova dois fatores que são complementares, a atividade política do desaparecido e o sequestro dele, ou prisão, enfim, por agentes de Estado. Então, essa narrativa ela vai articular as informações que foram levantadas, né, ao longo dessas rotinas pelas buscas dos familiares, articular de uma forma que seja coerente e que seja verossímil, fazendo um roteiro entre as incertezas, porque cada caso guarda muitas incertezas, né? Não se sabe tudo, por isso são desaparecidos. E esse mesmo destino que é atribuído a essa figura do militante. Né? Então, fazer essa relação entre a militância e esse desaparecimento e essa ideia de que o militante desaparecia na ditadura. Essa narrativa, então, articula... através da repetição desses casos, né, na esfera pública, porque aí esses casos vão começar a ser repetidos, né, os familiares vão sustentar, então, as demandas que ficaram em aberto, né, e podem também, através dele, expor a sua perplexidade, se afirmando através desses casos como sujeitos do conhecimento e do sofrimento. Então, tão importante nesses casos quanto aquilo que se pode afirmar, né, o que foi descoberto, as informações conquistadas, é aquilo que não se pode afirmar, são as incertezas. Né? As dúvidas de cada caso, relativa aos eventos mais particulares, né, de cada desaparecimento, então quando, onde, como, elas não são falhas nesse enredo, elas são partes fundamentais do enredo. A dúvida é parte fundamental, porque é através dela que os familiares confrontam as fraudes, as indiferenças, as insuficiências das ações institucionais e tal, expondo essa verdade e justiça não alcançadas ao longo dos anos. Né? E assim, através os casos também são instrumentos que corroboram a renovação de um antagonismo, né? Porque a repetição deles é o lembrar, né, a violência original, mas também a violência do percurso, que até agora não foi feito, que até agora o Estado não fez. E o quanto de sofrimento há nesses confrontos cotidianos que não dão em nada, ou que dão em pouca coisa. Né?
Bom, a cada nova iniciativa por Memória e Verdade, esses casos são revisitados. Não foi diferente nas Comissões da Verdade, né? Comissões da Verdade sempre voltando aos casos e repetindo esses casos na esfera pública. Então, através desses casos, o termo familiar, da sustentação pública deles, né? O familiar não é mais uma designação de parentesco só, né? O familiar passa a indicar um ator coletivo, um ator presente na esfera pública, um personagem da história política do Brasil, né? Da história recente. Cuja atuação no interior do campo MVJ vai tensionar essa distinção entre quem demanda e quem é demandado, né? Ainda que esse contraste nas relações cotidianas dentro do campo vá assumir, nas relações concretas entre as pessoas, vá assumir múltiplas facetas. Mas a presença dos familiares sempre traz consigo o contraponto do Estado, né? Então, ao longo da pesquisa, eu presenciei diversos episódios tensos provocados por quando aflorava essa oposição, esse contraste. E o mais dramático foi numa audiência pública que aconteceu aqui no Rio, talvez pessoas aqui lembrem, quando um sobrevivente que deu um depoimento, ele falou sobre uma possível omissão dos comissionados na tarefa deles, né, de descoberta da verdade, com os torturadores dele no passado, né, com os seus torturadores. Ele fez essa comparação. E o que me chamou a atenção nas respostas dos comissionados, que ficaram muito afetados por essa comparação, foi que todos eles repetiram uma mesma frase: nós não somos o Estado. Todos eles repetiram isso, né? Então me chamou a atenção que eles não tiveram dificuldade de identificar a razão da comparação, por que eles estavam sendo comparados com torturadores, né? Porque ambos fazem parte do Estado, embora com funções, características completamente diferentes, mas ambos são o Estado, né? Assim como o fato de não terem, eles não tentaram dissuadir, né, essa desconfiança em relação ao Estado desse senhor, que foi uma fala mais exaltada, mas que todo mundo repetiu, né? Foi muito repetido. Mas eles tentaram se distanciar desse lugar onde reside a responsabilidade pelos fatos, né? Então, nas palavras de um dos comissionados, vítimas e comissionados estão no mesmo barco. E um deles falou: os comissionados, nós não somos representantes deles. Então, essa argumentação dos comissionados, ela reconhece e ela joga com essa dupla existência do Estado, né? O Estado como uma dimensão única, né? Unidimensional, e o Estado multifacetado, essas múltiplas experiências de contrastes com instituições. E esse poder do Estado, ele podia ser identificado, o poder está com eles, né? Nós não somos representantes deles. Só que para definir quem é esse eles, ou eles não ficou claro, a gente precisa fazer uma série de contrastes, né? Então, opor ditadura e democracia, eles são as forças que estiveram na ditadura, ao lado da ditadura, os representantes dessas forças na atualidade. Ou pensar a democracia que nós temos atualmente e um futuro democrático, uma democracia de futuro respeitador dos direitos humanos. Então, eles são os que não compartilham, né, dessa defesa dos direitos humanos. Ou a ideia de dentro e fora do Estado também. Então, eles são as instituições do Estado. E fora, né, nós estamos ao lado, somos representantes, não somos o Estado propriamente, estamos numa posição liminar, que nós somos os representantes da sociedade civil que querem investigar o Estado. Então, quando eles falam dessa posição liminar das comissões, assim como quando eles recuperam esse embate de forças que existe no interior da trama institucional, os comissionados estão destacando a instabilidade desses limites entre Estado e sociedade, né? Que era muito recorrente, né? Muitas vezes uma mesma pessoa era Estado e era movimento, né? Dentro do campo. O que não exclui a inscrição do Estado como uma experiência concreta no cotidiano dos familiares e do campo. Então, para os familiares, o Estado, ele é as políticas construídas pelos distintos governos, né, de acronia, e também pelas diferentes instituições na sincronia. Então, tudo isso é o Estado, né? Ele é uma entidade onipotente, onipresente e atemporal, da qual eles esperam coerência, mas que na prática conhecem por meio da diversidade heterogênea de instituições que atuam sobre o tema do desaparecimento. Todas elas gozando de igual oficialidade, mesmo que cumprindo papéis completamente conflitantes. Então, essa experiência torna o Estado um ator de atitudes incoerentes. O Estado não é confiável, porque mesmo as políticas de memória, elas podem ser usadas contra os familiares, como ocorreu, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando a futura realização da Comissão da Verdade foi usada como argumento para que o processo se encerrasse, né? Então,
essa instabilidade da relação com o Estado, né, essa ambiguidade, essa contraditoriedade dessa lida, ela é violenta, né, e ela vai convocar para a cena o abismo que existe entre essas diferenças de poder e de dever, né, entre os polos dessa relação. Então não é uma relação entre polos iguais. Um em relação ao outro, o Estado e a sociedade se projetam como entidade homogênea e autônoma, mas as suas fronteiras vão sendo negociadas nessas interações cotidianas. E elas são negociadas através justamente do manejo das identidades que se tornam um recurso de poder. Então, eu sou o Estado, eu não sou o Estado. Isso vai ser contextualmente afirmado, né? É nesse sentido que a confluência também produz sensações de compreensão e de obscuridade. Então, o fato de você identificar aliados dentro dessa estrutura do Estado também pode gerar sensação de incompreensão, sensação de obscuridade dessa trama institucional, deixando menos nítidas as fronteiras entre a construção da justiça de transição e a produção de novas violências. Isso não está tão separado assim. Uma coisa não exclui necessariamente a outra. É importante destacar a profundidade dessa confluência, porque a gente está falando de especialistas e de autoridades que são consideradas militantes, porque tem uma história de oposição à ditadura, ou porque tem uma história de luta, compromisso com os direitos humanos, e de familiares que alcançam posições de autoridade, né, muitos ocupam espaços institucionais, e que são considerados como especialistas, então, também, né, pelos conhecimentos que eles acumulam. E atores que pertencem a uma mesma classe social, enfim, partilham um conjunto de propriedades sociais, então pessoas que também se veem como iguais nesse espaço, né? Não tem a hierarquia talvez tão grande que tem entre uma familiar, né, uma pessoa morta na favela e um agente do Estado, que é muito mais hierárquica essa relação, né, por questões raciais, de classe. Esses fatores ajudam a sustentar a ideia de que essas pessoas desejam as mesmas conquistas, né, todo mundo no campo, contra os que não estão no campo, que impõem derrotas, né, ao campo. O que acaba se convertendo em pressão, né, para que as desconfianças dessas pessoas se tornem compatíveis com o fato de que elas estão no Estado, de que elas, quando não estão dentro, estão dialogando com o Estado, né? Então as críticas elas precisam ser construtivas, elas precisam ser equilibradas, elas precisam reconhecer quem é o adversário e quem não é. Existe toda essa questão, essas pressões, né? Então se mover por essas fissuras dentro e fora do Estado exige combinar estratégias, né, de penetrar o Estado, mas guardando essa relação combativa, né, guardando essa desconfiança. É um equilíbrio tênue que se traduz no cotidiano dessas pessoas como um dilema moral, né? Isso não é só um problema político, mas isso se torna um dilema moral. Então, isso faz com que os familiares estejam engajados permanentemente numa reflexão crítica sobre esse campo, sobre a inserção institucional, mas sobre a sua própria militância, a sua própria inserção, né? É dolorido, não é uma coisa fácil. Observando esses riscos, né, de que essas tecnologias humanitárias também possam significar esvaziamento da sua luta, controle, enfim. Terminando esse dilema, ele indica riscos de poluição, né, que são observados nessa conformação Estado-família, que vários também, a Adriana trabalha, a Juliana Farias, a Letícia, a Negra Lugones, várias pessoas falam sobre o quanto o Estado, essa relação entre Estado e família, ela é uma relação de cessão de autoridade, né? O Estado precisa das famílias para realizar as suas responsabilidades. A gente vê isso, por exemplo, na questão do desaparecimento político. Se ele foi reconhecido através da ação dos familiares, não da luta apenas da demanda, mas o próprio processo de descoberta, né? De mobilização, de legitimação dessa causa, tudo isso passa pela ação dos familiares. Assim como a relação dos familiares com o Estado também, assim, pegam emprestado essa autoridade, né, da oficialidade do Estado. Então há uma relação de complementariedade em que a força política e a ação das famílias ajuda o Estado a realizar os seus objetivos, aquilo pelo qual ele é demandado, né? Se a gente observa tensões nessa troca, é porque essa assimetria ela exige um movimento de reacomodação e de inversão dessa hierarquia por parte dos familiares. Ao mesmo tempo em que as confluências, né, no texto a Butler fala
sobre isso, elas põem em jogo a estabilidade dessa distinção conceitual, né? Então isso se expressa em questionamentos no universo moral, porque ao mesmo tempo que eu me antagonizo com o Estado, eu estou completamente misturada com ele, né? Então essa distinção que é o tempo inteiro marcada, ela está sendo o tempo inteiro atravessada e posta em risco, né? Então o intrigante nesse dilema é perceber que, no caso, todas as hipóteses levam ao mesmo lugar. Os familiares acusam a indiferença e demandam que o Estado assuma suas responsabilidades, mas suspeitam das capacidades do Estado e da vontade do Estado de fazer isso, e também se ressentem da desvalorização do seu próprio protagonismo, né? Então exige que o Estado assuma só, mas também exige a participação naquilo que o Estado assuma só. Então é profundamente ambíguo, né? Mas o mesmo pode ser dito dos atores institucionais, porque eles manifestam a necessidade da participação dos familiares, eles sabem, né, que essa participação é fundamental para a relevância, para o sucesso da iniciativa, mas eles também suspeitam que essa ação possa desvalorizar o seu próprio protagonismo, né? Então isso, no plano denso, né, das relações entre as pessoas, essa complementariedade ela se desenrola como uma espécie de economia moral da suspeição e do ressentimento, né, um com o outro nessa relação. A partir da qual essa questão do manejo das identidades, né, de quem é ou não é Estado, quem é ou não é militante, quem é ou não é especialista, ela é parte de um jogo político desse processo, né? Não são posições estanques, nós sabemos disso, né? Porque a gente estivemos todos circulando nesse espaço de alguma forma, de alguma maneira, né? Eu, como fazendo a pesquisa, uma situação sempre complexa, né? Entre uma pesquisadora e uma militante. Bom, no Estado eu nunca tive, mas qual era a minha posição nesse jogo, né? Então tá todo mundo, né? Incluindo eu mesma que estava falando. Mas é isso, aí a gente pode aprofundar mais no debate. Obrigada.